Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e temos a alegria, o privilégio de termos Lais, a nossa intérprete, aqui conosco, e a professora Camille Borba, que está aqui no chat para interagir com vocês, já interagindo com vocês, essa é a real, porque já temos alunos no chat aqui conectados e isso é uma alegria muito grande para a nossa escola. Dá um alô aí, professora Camille. Olá, meninas e meninos, tudo bem? É um prazer estar aqui no chat mais animado do Educa Recife. E já temos alunos aqui, temos Keirson, temos Igor, bom dia para vocês. Um olá. E espero que vocês aproveitem muito a aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E que também, além de ser incrível, ainda vai fazer a gente pensar muito, né? Porque a professora Adriana tem esse talento de trazer reflexões muito profundas, baseadas nesse conteúdo de língua portuguesa. Então, ó, interajam aqui, qualquer dúvida, qualquer comentário, joguem no chat, eu tô aqui atenta. E é um prazer estar aqui, então até daqui a pouco. Então, gente, a professora Camille já interagindo com vocês e a nossa aula continua sendo narrativa de humor. Um tema importante para o nosso dia a dia, não é? O fato de termos acordado, sabe? Tirado assim o pé da cama, não é? Ficado de pé e conseguido estar respirando, isso já é motivo de estarmos assim, ó, sorridentes. Então, durante o dia, a partir do momento que abrimos os olhos, acontecem situações boas, ruins, mas isso não deve nos tirar do eixo, como diz a professora Viviane, tá? Nós precisamos continuar no eixo, não é? No eixo cheio de humor, não é? E vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Como sempre falo para vocês, nós somos três, não é? E como somos três, estamos aqui, olha, juntas. Então, sempre estamos, ou eu e Camille Borba, ou Viviane Santos, atuando no chat, dando aula de língua portuguesa. Então, esse tema, narrativa de humor, é muito importante para a gente, na escola, na família. Então, vamos seguindo. Eu gostaria de convidar vocês a estarem acessando agora pelo aplicativo, aqueles que ainda não acessaram, que estão chegando, mas também gostaria de pedir a colaboração da família a estarem aí, não é, ajudando os seus filhos. É bem verdade que eu vou estar lembrando algo aqui sempre, porque eu trabalho com vocês de forma aqui um pouco distante, mas também eu trabalho no presencial. E aí, quando estamos em casa, sempre existe aquela dificuldade, né, pessoal? Um quer assistir um programa, o outro quer assistir outro programa. E nesse momento de aula, os nossos alunos e alunas precisam da compreensão e colaboração de toda a família. Ok? Então, mamãe, papai, responsável, tia, avô, avó, ajuda aí esse vencedor, essa vencedora a continuar trilhando esse caminho de conhecimento. Então, nós adultos precisamos ser facilitadores, não é, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Nós precisamos ainda conduzir eles nesse caminho de conhecimento, estimulá-los. E às vezes uma palavra nossa, não é, uma ação, tira esse estímulo, não é? Eles já não estão tão estimulados. E aí nós precisamos ajudá-los nesse momento crucial, que a educação está passando, né? Onde precisamos motivá-los o tempo todo a não desistir. Então, motive o seu filho, sua filha, a estudar, aproveitar esse conteúdo que está sendo preparado pela escola, para o seu filho, a sua filha, ok? Conto com vocês, papai, mamãe, tio, tia, avô, avó, assiste junto com o seu filho ou promove esse ambiente tranquilo para ele nesse momento, tá? Só um pedido, um conselho, porque esse professor
e pais, escola e professores, pais, andam juntos, olha, o sucesso é garantido. Então, vamos seguindo. Vamos revisar o que é anedota. Na aula anterior, falamos sobre essa narrativa de humor que é representada pela piada e pela anedota. Então, eu trouxe para vocês o que é anedota. E hoje nós vamos revisar esse texto que existe já há muitos e muitos anos. E é um texto que é citado oralmente e também é escrito. Então, a anedota é um gênero textual que apresenta narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano, que surpreendem o interlocutor. E aí eu vou revisar novamente quem é o interlocutor. Vocês já sabem? Vocês conseguem lembrar que o locutor é aquele que fala, que transmite a mensagem ou conta a anedota, e o interlocutor é aquele que recebe, né? É o receptor, aquele que escuta a piada, a anedota que está sendo contada, tá? E quem cria as anedotas? E aí? Geralmente, as anedotas não têm autor conhecido, por isso são considerados textos de domínio coletivo. Sua finalidade é provocar o riso e divertir o interlocutor. Legal, né, gente? Dependendo do teor ou conteúdo das anedotas, elas podem ser contadas em diferentes locais. Embora sejam rápidas, com poucas personagens e em espaço e tempo reduzido, as anedotas não perdem a essência do texto narrativo. E qual é a essência do texto narrativo? A essência do texto narrativo é contar uma história. E para que a história seja contada, alguns elementos são necessários. Vamos relembrar quais são esses elementos? Já falamos na aula anterior e vou reforçar, eu tenho o prazer de reforçar para vocês novamente. Então, é o enredo ou a trama, o personagem, cenário ou espaço e o tempo, não é, pessoal? O tempo é passado, é presente, não é? Então, esse tempo, não é, envolve tudo isso. E o enredo, que também é chamado de trama, tem sua organização. E o enredo, deve estar organizado assim: a ambientação, que é a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. O desenvolvimento da história, o movimento, as ações, escolhas, complicações vividas pelos personagens. Então, é interessante porque dentro desse gênero, a narrativa, não é, quando é criado a anedota, é necessário ter todos esses passos, não é? Como vimos, o enredo, de que vai se falar, as situações, não é? Que é gerada ali dentro desse espaço de tempo, o local, tudo serve para causar risos, tudo é organizado, né? Quilometrados, né? Escrito propositalmente para causar riso a quem lê, a quem está assistindo, né? Sendo falado, contado oralmente. Então, isso é muito importante. O clímax, o momento máximo da história. Na verdade, esse momento faz parte do desenvolvimento. Então, é importante, não é? Esse momento, o clímax, é aquele ponto máximo, não é? Onde o que é falado causa naqueles que estão ouvindo aquela sensação aí, a gargalhada vai sair, não é? Muitas risadas serão ouvidas.
O desfecho, a conclusão da história, é o final, não é aquilo que foi projetado para atingir o objetivo ao qual foi escrevido, não é? O texto foi escrevido com o objetivo de fazer as pessoas rirem. Então, ele tem que atingir o seu objetivo. As anedotas são destinadas a diferentes públicos e abordam diferentes temáticas. Então, as anedotas, elas são escritas para diferentes públicos. Então, uma anedota, ela não pode ser contada para todos os públicos. Existem públicos específicos. Podem ser narrativas infantis, com teor leve, adequadas para crianças, ou podem ter um teor sarcástico e de duplo sentido. E aí eu chamo aqui a atenção, né, dos pais responsáveis. É tão importante saber, e até mesmo, né, os adolescentes, né, nós sabermos o que é adequado para um adolescente assistir, ouvir, não é? O que é que no momento, estamos rindo de quê? Eu vou chegar nesse ponto também, não é? É importante saber que para uma criança que está no início, na construção dos seus conceitos, é interessante, não é? Ter uma anedota adequada, leve para ela, porque uma palavra que ela não entende, ou se tem duplo sentido, ela terá na sua mente, não é? Na sua mente, na sua cabeça que está a informação, a sua mente está a informação, não é? A gente fala assim a cabeça, mas a mente que está passando por esse processo de transformação, então, de crescimento. E aí, se algo dentro dela, né, ela ouviu e ela não entende, ela vai se sentir totalmente perdida, não é? Porque uma anedota que é uma piada, que é para um adulto, e quando ela escuta, ela não vai saber lidar com aquela informação, não é? Que vem através de uma piada, de uma anedota. E é interessante ter adultos, por isso que é interessante ter em ambientes, não é, que tem adolescentes, criança, é interessante jovens, tem um adulto também, por que não? Porque se naquele momento um adulto, não é, com conhecimento está ali, tem um adolescente toda vez, isso é um conselho, fica a dica, tá, pessoal? Um conselho, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tema, conversa com um adulto de confiança, que você confia, que você acha que ele pode responder, sabe? Não tenha timidez de perguntar à sua professora, à sua mãe, ao seu pai, a uma tia, um tio que você tem confiança nele e consegue ter essa relação, não é? Essa abertura, porque muitas vezes nós que somos adultos fechamos, né? Como fechamos o contato, o canal de relacionamento com o adolescente. Não entendemos os seus questionamentos ou muitas vezes não queremos entender. E é interessante abrir esse canal de comunicação e ouvir o que é que lhe perturba, o que é que está lhe causando questionamento. Isso é muito importante, pessoal. Nem sempre o adulto é sábio, tem as respostas. Os adultos não sabem tudo, tá, pessoal? Mas eu garanto que com a experiência de vida que os adultos, as pessoas mais experientes têm, eles podem sim ensinar algo, acrescentar algo para os adolescentes, para os jovens e principalmente para a criança que ainda está sendo conduzida, né? Está sendo formada esses conceitos. Então isso é muito importante. Fica só a dica, tá? Às vezes, as anedotas utilizam personagens caricaturados, fazendo uma abordagem preconceituosa e ofensiva de determinados temas. Algumas delas até trazem uma linguagem ofensiva com o uso de palavras de baixo escalão. Baixo calão. A forma correta é essa. E aí é bem interessante, não é? Que quando uma anedota ela é contada, não é, com palavras de baixo calão, muitos se divertem. Mas e aí? Será que em todos causa o mesmo efeito? O que é
resultado de tudo isso para uma criança que está em formação. Então, tudo isso deve ser analisado, pensado e feito com muita responsabilidade. Então, em um show, quando é organizado, esse produtor, ele se preocupa com tudo isso, não é? O público que vai entrar para assistir esse show, não é? E aí, aquela faixa etária, aquele público-alvo que deve ser atingido, ele não deve sofrer alterações, deve ser mantido. Se é para adulto, é para adulto. Então, as crianças ficam em casa. Não é? Se é para a criança, os pais vão juntos, porque são responsáveis. Características da anedota. Não é? As anedotas são textos capazes de provocar uma reflexão rápida sobre as diversas formas de comportamento. Os temas abordados podem ser relevantes como preconceito, classe social, política e etc. Então, minha gente, nós estamos, hoje é 19, não é? Estamos aí próximo Dia da Consciência Negra. E aí, ou a valorização, que é essa palavra, né? Valorização, conscientização, deve ser apenas vivenciado dentro da escola, no meio dos ambientes públicos, pela sociedade. Só nesta semana, não. O tempo todo precisamos valorizar isso, nos conscientizar, tirar da nossa linguagem, do nosso dia a dia, todas as atitudes que ferem, que machucam, que diminuem o outro, não é? Então, qualquer tipo de preconceito, minha gente, contra gênero, contra classe social, não é? Tudo isso, raça, tudo isso, minha gente, é muito ofensivo e precisamos estar trabalhando, conscientizando, valorizando isso diariamente, principalmente dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque um preconceituoso, ele já não nasceu preconceituoso. Ele foi preconceituosa. Ele foi ou ela foi ensinado ou ensinada a ser preconceituoso. Então, é uma responsabilidade muito grande para a gente, sabe? Que somos educadores, pais, a ensinar, não apenas falando, porque falar aqui para vocês é fácil, mas é no dia a dia. É as minhas palavras condizendo, não é? Ou em total harmonia com as minhas atitudes. Porque não adianta eu falar se eu não tenho atitude que condiz com aquilo que eu estou ensinando em minha sala de aula, não é? Então, é assim, ou na minha casa. Então, precisamos diariamente trabalhar isso em nós, sabe? E valorizar, não só nessa semana, né? Que representa o dia, um dia que todos se voltam para comemorar. E é triste porque nestas semanas que se aproximam, ou na semana que é vivenciada, ainda acontece fatos que é vergonhoso para a gente, não é? Como sociedade, como seres humanos. E aí é interessante pensarmos sobre isso e banir do nosso meio todo tipo de preconceito, seja ele qual for. Então, vamos seguindo, pessoal. As principais características da anedota são enredo simples, narrativa curta, histórias populares, histórias reais ou fictícias, divertidas e com bastante descontração, né, pessoal? Linguagem coloquial e simples, mensagem com duplo sentido e com um tom humorístico. Pode ter mensagens com duplo sentido? Pode. Mas deve ser humorístico, saudável para quem escuta. Sarcasmo, ironia, pode existir? Pode, não é? Pode ser falado? Pode. Mas se é algo que machuca o outro, não é? Isso aí é só uma dica, né? Se você vai falar algo que você sabe que alguém vai se sentir ferido, aí você muda por algo que vai ser divertido, que vai alegrar o outro. Isso é muito importante. As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos. A palavra piada significa literalmente falar alegre. A piada é uma narrativa ainda mais breve, rápida que a anedota. Trata-se de uma história curta e de final surpreendente e que tem o objetivo de provocar o riso, a alegria. E o que
a piada e a anedota têm em comum? Em primeiro lugar, ambas são narrativas, claro. Em segundo lugar, as narrativas têm o objetivo de provocar o riso e divertir. Em terceiro lugar, como todo texto que pretende fazer rir, esses dois gêneros textuais são construídos com os mesmos recursos que criam os efeitos de humor, que são a quebra da expectativa, que é a expectativa e surpresa, o exagero de uma situação ou de uma figura, o jogo de palavras, o trocadilho, ou os subentendidos, não é? Aquelas palavras que geram, não é? Tipo duplo sentido, que gera a risada, aquele momento gostoso dentro da piada. Então, agora, eu gostaria de levar vocês a lerem um textinho e pensarmos sobre isso. Né? Quando eu chego para vocês e falo, não é, algo nesse sentido, no que abrange preconceito, classe social, é importante pensarmos sobre isso, por quê? Muitas vezes, a partir de uma piada, de uma anedota lida, que tudo que você lê, tudo que você fala, deve ser refletido. Quando você para e lê algo, você deve pensar no que é que representa aquelas palavras. Qual é a interpretação que você precisa fazer daquele texto? Será que aquele texto para aquele determinado ambiente serve? Qual a carga, o peso que ele traz de preconceito, né, de exclusão de classes sociais menos favorecida? Qual é a ideia do autor? Então, tudo isso é importante. E quando paramos para pensar nisso, é uma responsabilidade grande quando falamos, quando lemos algo, e é de suma importância pensarmos nisso. Então, vamos ver o texto aqui agora, um textinho curto, não é? Que é cheio de princípios que eu trouxe aqui, não é? De ideias, não é? Que essa mãe tinha. Preste atenção aí. Cuidado. Depois da chuva, o menino vestiu uma roupa azul muito bonita e saiu todo alegre para brincar. Brincar é legal, né, pessoal? E aí a mãe avisou: cuidado, a roupa é nova, não vá se sujar. Pouco depois, o menino voltou com a roupa suja de lama. A mãe, zangada, falou: mas você não sabia que a roupa estava limpinha? Que roupa custa dinheiro? Olha os valores, minha gente. Não é? Nós temos aqui, roupa custa dinheiro? Custa. Mas a alegria de uma criança vale mais do que o dinheiro que foi gastado na roupa? Nunca. Não é verdade? A mãe deve ensinar a criança? Deve. Mas a vida do filho e da filha vale muito mais do que aquilo que é gastado com ela. Não é verdade ou com ele? São valores que precisamos, ideias que precisamos refazer. Olha como um texto tem tantas informações para a gente, não é verdade? Então, vamos continuar o texto. Mas você não sabia que a roupa estava limpinha? Que roupa custa dinheiro? Será que você não sabe que menino educado não fica desse jeito? Olha o peso no coração da criança. Quem disse que menino educado não brinca e não se mela, não se suja, não se lambuza, como usamos aqui no Nordeste, não é? Menino mesmo educado brinca, tem direito de brincar, de se divertir, sujar todinho, ficar daquele jeito. Criança que brinca se suja, não é? Deixa a sua criança brincar, isso é importante. Adolescente também brinca e deve se sujar, sabe? Se esbaldar, brinquem, aproveitem. Gente, nós estamos em um momento crucial, onde adolescentes estão sem alegria. Precisamos falar isso. Então, tudo isso eu sei. A criança disse, tudo isso eu sei. O que eu não sabia era que o carro ia passar bem na poça de água e jogar lama em mim. Olha a resposta, gente. Ele sabia que não podia se sujar, que a roupa era nova, mas ele não esperava que o carro ia melar. E aí, ele foi verdadeiro, ela foi verdadeira, aqui era um menino. Então, muitas vezes, a criança, o adolescente,
ele sabe das coisas e ele vivencia também os seus momentos. E quem são os pais? Somos nós. E aí temos que ter a maturidade de entender o coração, a situação, o coração do filho, da filha, a situação que eles estão enfrentando. Então, pessoal, precisamos construir, vivenciar tudo isso e sarar o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eles precisam ser aliviados dessa carga. Um textinho simples, mas tem várias reflexões para a gente fazer aqui. Então, temos aqui as respostas que eu coloquei. O menino ficou sujo de lama, por quê? Porque a mãe ficou zangada? Porque ele era desobediente? Era mal educado, por isso que ele se sujou de lama? Ou o carro jogou lama nele? Então, a resposta fica aí para vocês do texto. O tempo da gente voou, não é? E aí, professora Camille, dê um alô aí e ao mesmo tempo se despedindo. Ah, professora Adriana, tivemos alunos aqui presentes, como eu já tinha falado, né? Keirson, Igor da Escola Luiz Vaz de Camões, cuja professora é Renata, um beijo para vocês. Gustavo também da Escola Alexandre Muniz, também não, porque Gustavo e Sofia são da Escola Arquiteto Alexandre Muniz, e a professora é Marcela, um beijo também. Luísa e Caio são da Escola Dom Bosco e a professora é a Valéria. Nossa. Então, assim, um beijo enorme para vocês. Obrigada pela participação na aula. A gente estava aqui falando sobre textos de humor, mas eles estavam prestando bastante atenção nas suas reflexões, viu? Então, como sempre, é um prazer estar aqui no melhor chat do Educa Recife. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Um beijão para vocês que estão aí assistindo a aula e nos despedimos, dizendo até mais. Breve estaremos continuando essas aulas de narrativa de humor. Um beijão, pessoal. Até a próxima.